Se quiser entrar em contato comigo de direct, depois no WhatsApp, ali no link da bio tem os canais para conversar, porque às vezes acaba e a gente não consegue, de repente, responder tudo, né? Vamos tentar. Mas aí qualquer dúvida é só me chamar. Certo, doutora. E então, como eu disse, essas perguntas, né, que foram selecionadas, elaboradas, caso você queira acrescentar algo antes das perguntas, fique à vontade, em meio aí a tantas informações da sua área que se fazem de suma importância, o espaço é seu, doutora, caso queira acrescentar. Quando você desejar, como eu disse que serão relevantes, aí eu vou fazendo aqui, tá tudo já aqui no cantinho, só esperando a sua autorização. Tá. Não, eu vou. As perguntas, só para explicar um pouquinho para o pessoal, são a dúvida do meu público, dos pacientes, de mais ou menos 90% das pessoas que estão lá e tem esse tipo de dificuldade, né? Que é com relação a como executar uma alimentação saudável, né? Como ter isso no dia a dia, como tirar do papel, tá? E aí uma coisa também que eu queria falar, que a gente está vivendo um paradoxo, né? Nunca se ouviu falar tanto em nutrição, né? Nunca tivemos tantas lives, ou mesmo antes da era das lives, da pandemia, são várias dietas, são várias revistas, às vezes você está na academia, alguém está do seu lado falando, e nunca as pessoas estiveram tão com um conflito na área da nutrição, né? Então eu falo que às vezes é preciso dar um unfollow terapêutico, né? Que é parar de seguir tanta gente, tanto blogueiro, tantas pessoas e nichar um pouco, né? Se você tem um perfil você tem um perfil, você tem que procurar um profissional que tem o seu perfil e seguir aquilo, né? Não ficar caçando um monte de informação, porque isso acaba deixando uma confusão, as pessoas se confundem muito, e aí na hora de comer, não sabe o que comer. Ficam muito perdidas, né? E essas informações são muito importantes, né, doutora? Porque uma vida saudável diz tudo hoje em dia. Reflete em vários segmentos da sua saúde, da sua vida, da mente, corpo, enfim. É como você falou, é muito abrangente a questão. E você sendo especialista, nutricionista, especialista em relação à alimentação natural, só tem a acrescentar aqui para as mulheres que estão entrando, os homens aqui também. Enfim, eu acho que muito tem a acrescentar nesse momento de tanta diversidade. E as pessoas estão focadas nisso agora mesmo, né, doutora? Isso, porque estão mais em casa, né? Então, eu acho que tem tudo para melhorar a alimentação das pessoas nessa fase, né? Quem eu estou atendendo ainda, ou eu acabei começando porque o nosso conselho liberou atendimento online, estão mais abertos a ter alimentação mais natural, uma alimentação mais caseira, dos avós, né? Alimentação com menos produtos industrializados, cozinhar em casa, fazer a refeição em casa, com a família, tendo mais tempo. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né? Lógico, não é fácil o que a gente está vivendo, mas, por outro lado, estamos com um pouco mais de tempo para se cuidar, né? Então, vamos aproveitar, né? Vamos trazer, resgatar essa alimentação que é simples, é barato, né? E você consegue juntar a família num momento de cozinhar, trazer os filhos, pedir ajuda para o marido, e aí fica um momento que agrega a família, junta a família e fica mais saudável, todo mundo fica mais saudável, né?
Na verdade, um agregado ao outro em tempos assim né, de pandemia, eu acho que trouxe outros valores ou outros conceitos. E é realmente muito significativo, né, doutora? Porque juntar a família, vamos fazer ali uma alimentação mais saudável, vamos aproveitar agora que temos tempo, que a nossa vida, nosso dia a dia é tão corrido, é tanta coisa, tanto a fazer, e criando esse posicionamento de estar juntos, vivendo esse momento de isolamento, cria-se, né? Esses conceitos aí que são maravilhosos, né? Vamos testar aí as receitas saudáveis, vamos seguir o que a doutora Camila nos orientou. Resgatar, né? Resgatar esse hábito perdido, né? Resgatar. Bem e isso aí, mesmo, né? E aí, então, tendo... quando... pode falar, doutora. Não, e aí tendo esse resgate dessa alimentação mais natural, cozinhar em casa, fazer uma refeição em família, almoçar, jantar, todo mundo junto. Isso aí acaba também tendo uma consequência aonde? Na imunidade, que é o que está todo mundo buscando agora. Todo mundo pergunta para mim, Camila, o que eu faço para aumentar a imunidade? Aí eu digo, vamos comer. Vamos comer. Agora, não é hora de fazer dieta cetogênica, não é hora de fazer restrição alimentar, sabe? Eu vejo muitas pessoas participando de desafios, com coaches, com profissionais, né? Enfim. Então, agora é hora de ter uma alimentação saudável, completa, com todos os nutrientes, carboidratos, gorduras boas, proteínas, muita fibra, muita vitamina, ingerindo bastante verdura, legumes, frutas. Então, a gente alia a culinária com a saúde para combater... não é combater o vírus, porque a gente não tem estudos, né? Mas melhorando a imunidade para os outros vírus que ainda estão aí, que uma gripe, uma infecção de garganta, as outras coisas que ainda existem, né? Então, nesse sentido. É o primeiro passo, né, doutora? E doutora, você tem uma dúvida aqui em relação a algumas perguntas que foram elaboradas, e eu vou fazer jus no nosso momento aqui também, aplicar para a minha vida. Espero que todos façam o mesmo. Então, assim, qual a maior dificuldade dos pacientes na execução do cardápio? O que eles sentem aí em termos de dificuldade? Eu penso que essa questão do cozinhar mesmo, por onde eu começo, né? Aquela questão do passo a passo da logística. Sai do nosso consultório com a informação, e aí a pessoa não sabe como encaixar isso no dia a dia, com a rotina atribulada, porque todo mundo trabalha, todo mundo vai buscar filho na escola, vai para o inglês, vai para academia, então acaba não tendo tempo. Então, eu falo muito dessa questão de planejamento, acho que o planejamento é fundamental. É verdade. Está atrelado aqui a segunda pergunta, doutora. Tá. É o planejamento. O planejamento, se a gente fizer com frequência, é só vantagem. É maior economia de tempo, porque você vai executar o cardápio uma vez na semana, já para a semana toda, e economia de dinheiro, porque você vai comer em casa, certo? Então, é só vantagem, mas para a gente ter saúde, para fazer um exercício físico nesse dia a dia corrido, para fazer uma alimentação saudável, eu falo, é o planejamento. Planejar é tudo na vida, tudo. Mas em todos os âmbitos, né, doutora? Se não houver um planejamento, fatalmente
não teremos sucesso. Isso é óbvio, né? É o que temos que aplicar, não só a vida, mas em todos os outros âmbitos, né? Doutora, Com e assim, certeza. tem um passo a passo, assim, digamos, para, né, essas etapas, né, que você citou? Tem. Em primeiro lugar, eu sempre falo, né? Ter uma agenda aqui, gente, ó, minha agenda linda com meu Opa, isso é logo. muito bom. E aí, Tá a bom, doutora, surpresa. gostei. Ah, ó, tem mais, ó os bilhetes aqui, ó. Ó aqui também. Oh, os famosos são os lembretes, a gente não fica sem. Não, não. Então, Boa, anotar, boa. gente. Papel e Uhum. caneta é vida, anotar. Então, É, eu vou disponibilizar para quem está aqui na live depois, tá? O meu planner, que eu desenvolvi um planner que é uma agendinha semanal para a pessoa colocar ali o cardápio dela. Ela escreveu o que ela vai comer na segunda, na terça, na quarta. Então, muito bom. tá? Então aí depois, para vocês ganharem esse planner, entra aqui na minha bio do Instagram e aí vocês clicam lá, preenche e aí recebe no e-mail, tá? Então esse é o Certo. primeiro passo, ter um planner, né, ou uma agenda e anotar o que você vai comer na semana seguinte. Então a dica que eu dou é mais ou menos quinta-feira, sexta-feira fazer isso, já para próxima semana, tá? Então, Aham. esse é o primeiro passo, tá? Primeiro passo da logística. O segundo passo, preencher uma lista de compras com o que você vai precisar para executar aquilo que você quer comer, tá? Então, vamos supor que você colocou em carne moída, mas você não tem ovo, não tem uma cenoura para pôr dentro. Então, você vai anotar o que você precisa comprar para executar aquele cardápio. Depois que você fez a lista de compra, você vai fazer a compra no sábado de manhã, à tarde, compra o que você precisa. Esse é o terceiro passo. Chegou em casa, fez toda a parte de higienização de folhas, por exemplo. Então, você faz a higienização da folha com o hipoclorito, que é o que a gente ensina. Enxuga isso bem, tudo bonitinho. Depois coloca na Tupperware, né? E aí tem pessoas, aí vai depender muito do dia a dia da pessoa. Se o almoço é 1 hora só, então é muito corrido, é 1 hora de almoço só. Então já tem que, aí tem que deixar as coisas congeladas já. Então já faz o rocambole, já deixa congelado, já faz um feijão, deixa o feijão cozido no freezer, já vai destrinchando, né, o cardápio e deixa congeladinho. Agora, se você Ganhando tem um tempo, pouquinho né? mais Ganhando ganhando tempo. tempo, então esse também é a vantagem de fazer o planejamento. Você vai ter mais tempo para sua família durante a semana, né? E aí, por Olha, exemplo, porque quando não faz isso, fica tudo no automático, a gente perde muito tempo pensando o que vai cozinhar, né? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã de almoço? Aí fica pensando, que já perde um dilema, monte de tempo, já que perde um monte dilema. de tempo pensando, né? Aí depois vai lá, aí vai no varejão, vai no supermercado, aí no dia seguinte é outra compra. Enfim, você perde muito tempo para pensar o que você vai comer todos os dias e comprando as coisas todos os dias. Então, ter esse planejamento é uma economia de tempo, de dinheiro. Você tem mais tempo para a família, para fazer coisas que você gosta, que te dão Verdade. prazer. Verdade, doutora. Né? Isso aí é uma questão até de uma elaboração mesmo, né? Você conseguir aplicar a sua É. vida. E acaba se tornando uma rotina. Depois é tão automático, você ganha É. tempo, você ganha habilidades nesse segmento também. Então, você vê que torna-se mecânico. E É. ganha-se realmente, como você está falando, ganha-se tempo, a questão do planejamento. Olha,
Estou aprendendo muito aqui hoje, viu, doutora? Ah, que bom! E economiza dinheiro também, gente. Economiza dinheiro. Isso aí é fundamental. Principalmente nessa época, né? Porque você vai comer comida, né? Você não vai ter desperdício, você não vai ser pego de surpresa. Ai, meu Deus, hoje eu tô cansada, não tô com ânimo de cozinhar. Aí pega a comida fora, que acaba ficando mais caro, ou tem que passar na padaria, pegar um pão, um queijo, um presunto, né? E aí tudo isso acaba encarecendo e você acaba ingerindo menos nutriente. Você ingere menos vitaminas, saudável. menos fibra. Não é saudável, né? Então aí a gente entra na questão da imunidade também, né? Que daí não é bom para a imunidade. Doutora, tem uma pergunta aqui que me é peculiar também, bem interessante. Eu confesso que eu sou meio... Tem essa dificuldade. Ó, então, as verduras, tá, as folhas, chega, lava folha a folha, tá? Deixa de molho no hipoclorito. A gente tem produtos já próprios para higienização de vegetais, frutas e legumes. Deixa mais ou menos uns 10 minutos de molho. Depois, escorre, dá uma lavada de novo, escorre essa água. E existe um secador de salada, tá? De folha. É um secador de folha, tá? E eu falo que é um dos itens indispensáveis na cozinha. Então, coloca ali. Interessante. Coloca ali e você seca ele, escorre a água, tá? Porque se você deixa um pouquinho de água, vai estragar. Estraga um pouquinho, né? Ela cozinha ali na geladeira. E aí, a hora que você colocar essas folhas que você lavou numa Tupperware, coloca em camada. Papel toalha, folha, papel toalha, folha. Tá? Nossa. E aí guarda. Essa verdura, essas folhas vão durar mais ou menos uns 3, 4 dias na geladeira, tá? E aí, se você comprou, por exemplo, chuchu, abobrinha, isso são coisas que duram mais ou menos uns 15 dias, tá? Certo. Então, se você for demorar para fazer, você não precisa pré-preparar. Agora, se você quiser otimizar o tempo, você vai cozinhar no vapor os legumes, tá? E fazer o branqueamento. O que é o branqueamento? Você cozinha no vapor. Quando tiver cozido, você joga numa bacia com gelo, tá? Isso preserva as enzimas, as vitaminas e o gosto também. Aí você tira, né, seca e põe no freezer, tá? Então essa é a forma de já deixar cozidos legumes congelados, tá? A gente só não pode congelar folha, mas os legumes, se congelar dessa maneira, dá tranquilamente. Tá? Nossa, a couve, eu já congelei couve. Tô aprendendo muito. Certo. Tô aprendendo muito aqui. Eu espero que todos estejam entrando aqui também aprendam. A doutora também que tá subindo algumas perguntas aqui. A doutora está à disposição. Inicialmente ela já fez essa colocação, né, doutora? Isso. Tem perguntas. Vamos sim. Perguntando sobre açúcar, estão perguntando sobre o jejum intermitente, estão perguntando. Ai, Senhor! Olha lá, o meu colega que estávamos conversando até agora, o Rodrigo, acho que precisamos um e-book disso. Pode deixar que eu faço, Rô. Eu vou fazer. Tá vendo, doutor? Uma dica boa para você aí, hein? Ah lá! A minha super parceira, Aniele, tá? É minha parceira, a nutricionista. Ela colocou aqui para vocês baixarem o planner, é só clicar. Ela já facilitou a vida de todo mundo.
Oh, muito Tá vendo, obrigada! Gal? Seja bem-vinda Ela também. colocou ali. Eu nem sei, Ó, eu nem a sei Camila fazer isso, gosta ela de já fez, falar ó. de jejum Ah intermitente. Tá lá. aqui. Ai, Rodrigo! Nós estávamos. Entregou, doutora. Nós Ele é personal, Rodrigo, ele é meu parceiro, tá? Ele trabalha Ai, que com tudo! gestante e mulheres também, né? Mas o foco dele é gestante, ele é um super professor, e nós estávamos programando nossa live hoje. E aí uma das pautas, vamos falar de jejum intermitente? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Não, não. Por isso Ó, que ele está ó, brincando. a doutora é nossa hoje. A doutora é nossa hoje, hein? Esclarecendo aqui nossas dúvidas, viu? É que Doutora, teve aí tem pergunta uma do pergunta aqui jejum, também. né? É bem interessante, eu achei, assim, para nós eu, particularmente, que sou um tanto quanto leiga em alguns assuntos, né? Me vai ser muito relevante. É aqui, ó. Quais utensílios você indica e o que não pode faltar para uma cozinha funcional? Isso é bem interessante. Eu Exato. desconheço um pouco esse tema, viu? Muito. Olha, potes de vidro, tá? Com tampa a tampa tem que ser de plástico, né? E o pote é de vidro. Para congelamento de alimento, tá? Por quê? Os plásticos, quando você congela num pote, eu não posso falar marca, né? A gente tem mania de falar, né, a marca, mas um pote, é um pote de plástico. Ele é rico, ele é feito, todo o material plástico é feito com bisfenol. Bisfenol é um derivado do petróleo. Então, se você, por exemplo, colocou uma carne pronta ali nesse pote de plástico e colocou ele no micro-ondas para esquentar, você está contaminando com essa substância que não faz bem. Então, hoje em dia, nós falamos para usar esses potes de vidro, tá? Já existem os de plástico, já sem essa substância que é sem o bisfenol. A gente também já encontra, tá? Então, isso aí é bem importante verificar. Geralmente, quando você compra, tem o selinho, tá? Dizendo que é livre de BPA, que é o nome da substância. Então, são utensílios importantes para ter, tá? Secador de folhas, tá? Isso que eu tinha Secadores de falado. folhas. Se você colocar no Google, põe assim, secador de folha, de hortaliças, vocês vão ver lá, tá? Esse é outro ponto. Tem um cortador, um raladorzinho também, fantástico, tá? A gente encontra no R$1,99 no supermercado. Ele vem numa caixinha, assim, ele é branco. Aí tem uma parte para você fazer ralado e fatiado. Então, eu uso muito aquilo. Muito. É super barato, não custa nem R$10. Você consegue fatiar uma cenoura, uma cebola, fica assim bem fininha, fatiadinha. Ralar, se você quiser ralar, você rala. Então, para você não ter que lavar aquele trambolho do processador Nossa, de gerar alimentos, problema. Eu né? acho mais trabalho, né? Nossa, não. Eu acho que menos é mais, sabe? Menos é mais. Menos é Então, mais. também é um utensílio que eu uso bastante também, tá? Esses são, sim, tem que ter para facilitar o dia a dia. E aqueles raladorzinhos, sabe? É um raladorzinho de casca, descascador também, muito bacana. Você ter um descascador para descascar batata, cenoura. É bem Ganha-se funcional tempo, né, também. doutora? Ganha-se tempo com ele. Muito. Doutora, eu tô até E aí você anotando, tira eu tô só a tomando casca, né? só a casca, né? Sim. Porque Eu daí se você pega com a faca, você acaba tirando mais, né, partes, né? Você acaba entendi. desperdiçando, vamos dizer assim. Pensado, né?
Doutora, eu tenho umas É. perguntas aqui também. Se você quiser que eu já fale alguma antes de nós Pode, finalizarmos aqui as que foram selecionadas, eu posso? Você me permite? pode, claro, claro, É que a vamos gente está lá. notando aqui o que está mais assim, o pessoal está pedindo mais, tá, digamos assim, tendo mais dúvida. Aí tá Tá. aqui, ó. Vamos lá. Essa aqui perguntaram várias vezes. Como diminuir a vontade de açúcar? Ah! Pessoal, temos um e-book sobre isso, tá? Temos um e-book sobre isso. Anne, a minha amiga Anne vai disponibilizar aqui para vocês também, tá? Tá na minha bio o link também, tá? Porque assim, por que que nós fizemos esse book? Muita gente está com esse problema, principalmente na quarentena, por conta da ansiedade, né? Então, as pessoas estão mais em casa, acabam ficando com a geladeira, a despensa mais disponível ali do lado. A questão da ansiedade, por motivos óbvios, né, do que a gente está vivendo, então aumentou-se muito essa vontade de comer doce, tá? Certo. Então, nós fizemos um e-book com dicas, tá? Mas eu vou falar algumas aqui para o pessoal. E esse e-book tá bem bacana, vale a pena vocês lerem, tá? E se a Anne não colocar aqui pra gente, o link tá na minha bio também. Tem o link desse e-book lá, tá? Então, uma das primeiras dicas que nós colocamos é não ficar muito tempo em jejum, tá? Daí a gente já cai naquela pergunta do jejum intermitente. Então, todas as refeições incluir uma fonte de proteína para ter saciedade, para dar saciedade, tá bom? É. Incluir frutas no dia a dia, tá? Além de melhorar a imunidade, a fruta tem frutose. A frutose é um açúcar, então você consumindo frutas ao longo do dia, também você vai estar aguçando o paladar doce, tá? Quando for comer alguma sobremesa que você goste, comer de maneira mindful. O que é comer de maneira mindful? É comer com atenção plena, tá? Então, por exemplo, é totalmente diferente você comer um chocolate vendo uma live do que você comer um chocolate sentado na mesa, depois de ter feito a sua refeição, desembrulhar, né? Cortar um pedaço, colocar na boca. Então, isso é comer de maneira mindful, comer de maneira atenta, tá? Eu faço isso, então nesse segmento aí eu estou fazendo correto. Certíssima! A alimentação precisa de ritual, né? A gente precisa de ritual. Sentar na mesa, a família inteira, né? Todo mundo junto. Então, são coisas totalmente importantes, tá? Mas aí a minha colega, a Anne, colocou aqui, ó, o link do e-book para vocês baixarem, tá bom? Olha Ah, quantos que ótimo. presentes eles estão ganhando com essa live, né, Gal? Ai, meu Deus, que tudo, doutora. Gente, vamos entrando aí, vamos aqui, vamos comentando. A doutora tá dando dicas incríveis. Isso aqui, ó, não estamos, né, digamos assim, temos que aproveitar esses momentos, né, doutora? Ó, olha, Essa live tá sendo uma mãe, hein? ó, pai, mãe, filhos e companhia limitada. Nossa! Já pensou? Ainda tem mais, né? Ainda tem Ainda tem mais. mais, né? Ainda Vai tem ter muita mais. novidade, vai ter muita novidade por aí, muitas inovações. Enfim, é o que vale a pena nesse momento tão adverso, como eu disse, né, doutora? Agora, tem uma aqui, doutora, que eu falei assim: olha, essa não poderia faltar, porque é meu predileto. Aquela coisa tipicamente brasileira. Pré-preparo do feijão e arroz. Ô, doutora, essa é para mim. Ai, Como bom, funciona? olha, feijão, tá? Feijão, ervilha, lentilha. Nós precisamos deixar mais ou menos umas 8 horas de molho, tá? Isso se chama remolho. Então, deixa de molho.
umas 8 horas antes. Doutora, olha aqui, doutora, só te interrompendo, por Oi. favor. Acho que essa live tá valendo por uma consulta. Olha lá, é isso aí, Rô! Nós vamos fazer uma, eu e o Rodrigo também, aguardem. E aí, sim, doutora, deixa por de favor, molho. Aí cozinha na panela de pressão, tá? E aí cozinhou, porciona nesses potes de vidros que eu comentei, tá? Então, no dia anterior, tira do freezer, baixa para geladeira e aí chegou do trabalho, já vai temperar ali rapidinho, você tem um feijão pronto, tá? Depois, não tira não, Rô. Ele tá falando vai tirar que tira todo o meu feijão. feijão. Não tira não. Esse processo é importantíssimo para tirar os fatores antinutricionais, tá? Que a gente encontra no feijão. E para aumentar a absorção do ferro também. É um processo bem importante. E amolece mais rápido. Então, você tem uma otimização no tempo de cozimento, tá? Arroz. O arroz integral, se você gostar de arroz integral, você já pode fazer o arroz integral, deixa preparado, prontinho já também nas vasilhas, tá? Chegou do trabalho, tira o arroz do freezer, põe direto no micro-ondas, tá? No pote de vidro ou no de plástico sem BPA, tá bom? O arroz branco também tem uma técnica que eu faço que eu aprendi com a minha mãe. Aprendi com a minha mãe essa técnica. Gente, para tudo. Dica de mãe e vó não tem melhor. Exatamente. Pega o arroz branco, você vai fritar, é como você fosse fazer o arroz. Faz ele frito, né, com a cebola, com alho e tal. Só que aí você não vai pôr água. Você só deixou ele pré-frito. Aí você coloca nas vasilhas assim. Nossa! Pré-frito, congela. Chegou do trabalho, vai fazer o arroz, tira do freezer, põe na panela e coloca água. E aí você cozinha. Nossa, choquei, doutora. Como economiza tempo, praticidade. Gente, realmente, essa live aqui tá demais. Para mim, eu tô amando, porque eu vou aplicar essas dicas que eu não sabia. Olha que coisa. É feio de falar isso, mas eu não sabia. Não. São hábitos, né? A gente vai no dia a dia, ficando no automático e assim vai, né? Então, é importante... nunca é tarde para aprender, né? São dicas. Essa era uma dica de mãe, né? Essa aí é uma dica de mãe, de deixar pré-frito. Mãe e avó não tem para ninguém, né, doutora? Doutora, tem uma pergunta aqui que não tem. Eles estão aqui, digamos, com maior constância aqui em termos de curiosidade. Deixe-me ver aqui. Perguntou 2 vezes, inclusive, quais alimentos não podem ser congelados? Batata não dá para congelar, tá? Praticamente quase tudo a gente consegue congelar, tá? Mas batata, folha, um alface você não consegue congelar, tá? Fruta conseguimos congelar. Então, é mais o que o que não pode é muito pouco, tá? É mais folha mesmo e a batata. A batata a gente não consegue congelar. Eu vi que tem uma pergunta dessa aí. Não dá certo doutora, congelar batata. E nem produto que tem... Tá todo mundo querendo você, doutora. Olha, a Cabriner aqui, ó. Essa eu não sabia. Ela colocou aqui. Olha lá, tá vendo? Eu também não sabia, viu? Deixa-me ver se tem mais alguma coisa aqui de relevância, doutora, só para te explorar um pouquinho, aqui, hein? Ó, Perdão. Tem uma aqui. Qual do arroz, né? Já que a gente está falando do arroz. Tá aqui, eu tô vendo. Pode falar. A Elô, o integral fica igualzinho, tá? Então, para quem gosta do arroz integral, é o melhor, tá?
Então, ou o arroz integral, ou o arroz multigrãos, que é um arroz que não é só o arroz, ele vai aveia, trigo, são vários grãos. Também fica bem legal congelar. O cateto, o arroz cateto também, na minha opinião, mais gostoso. Eu adoro, eu acho super gostoso. E fica perfeito congelar também, tá? Fica perfeito. Congelar. Nossa, doutora. O branco, se você congelar ele feito, não fica bom. Tem que ser desse jeito que eu falei, pré-frito, para depois você colocar água, acrescentar água, aí dá certo. Mas já feito, o integral mesmo, ou o cateto integral, ou o multigrãos, fica perfeito. Parece que você fez na hora. Ai, que delícia. Doutora, até você já havia falado sobre isso, mas estão perguntando aqui como manter a imunidade alta, se tem algum alimento específico para você conservar em alta essa imunidade. Você falou anteriormente, mas tem mais alguma dica para dar a respeito disso? Eu vou fazer uma live com a minha amiga Fernanda, tá? Nutricionista materno e infantil. Essa live será na semana que vem. Semana que vem não, na outra semana. Vão acompanhando aqui. Aí a Fer tá aí. Nós vamos falar, tá? Sobre alimentação e imunidade. Mas, assim, a OMS preconiza uma ingestão de meio quilo, tá? No mínimo, entre fruta, verduras e legumes para a prevenção de doenças, tá? Então, câncer, diabetes, doenças cardiovasculares e imunidade, tá? Eu tenho lido muito artigo, a gente tem recebido muita coisa das associações, né, com relação ao Covid, tem colocado para a gente os alimentos que a gente precisa ingerir com maior quantidade agora, tá? Mas assim, no geral, é comer comida, tá? Comer comida, tá? Uma alimentação que contemple uma ingestão adequada de carboidrato, proteína, gordura boa, tendo essa alimentação equilibrada, a gente vai estar contemplando o quê? A ingestão adequada de vitaminas, sais minerais, que são essenciais para a imunidade, tá? Então, se a gente, agora, nesse momento, que está precisando estar com a saúde em dia, a imunidade bem, se eu fizer uma dieta muito restritiva, tá? Eu vou ter uma deficiência de vitaminas, sais minerais, e eu vou liberar cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, diminui a imunidade, tá? Então, basicamente é comer comida, bastante verdura, legumes, comer proteína, ingestão adequada de carboidrato, nem para mais nem para menos, tá? E fruta, verdura. Outra coisa importante, que não é quesito alimentação, tá? Para imunidade, é atividade física, tá? Manter atividade física, um sono adequado é fundamental também. Não adianta eu fazer tudo isso se eu durmo mal, se eu durmo 3 horas, se eu tenho 3 horas de sono, se eu tenho 4 horas de sono. Também eu vou liberar cortisol e minha imunidade também vai baixar. Então, quando a gente fala de imunidade, a gente tem pilares, tá? A imunidade, ela não se faz só com um alimento, não vai ter um alimento melhor do que o outro, tem coisas, né, que a gente precisa contemplar, mas é um conjunto de fatores, tá? Então, tudo aí basicamente é uma questão de equilíbrio, né, doutora? Equilibrar, né? Ver realmente o que pode ser casado no popular, né? Eu acredito que seja basicamente isso. Exatamente. Exatamente. Doutora, aqui, digamos, era a questão da imunidade, que perguntaram, né, inúmeras vezes aqui. Do arroz você já respondeu. Vejamos aqui se tem algo mais que tenha gerado mais curiosidade. Dos alimentos.
Tá. Então, não, basicamente, doutora, olha, você deu uma aula aqui, olha, a água, perguntando aqui a água do molho, deixa me ver aqui, Água do do molho. feijão deve ser descartada? Ah, sim, 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 claro. Nessas 8 horas de molho, vai descartando a Uhum. água. Vai descartando, vai trocando essa água, tá? Para ir tirando esses fatores antinutricionais, tá? Olha, são coisas assim tão simples, mas que geram dúvida, né, doutora? E diminui os gases também, tá? Então, quem reclama de estufamento Doutora, abdominal, de gases. doutora, eu não ia falar, mas tem uma pergunta sobre isso aqui. Eu fiquei envergonhada, confesso. Foi Ainda bom, bem que ela você comentou, abordou, ela leu meu pensamento. Acho que deu uma travada. ajuda dos universitários, não, né? Não são universitários. É, voltou de novo. Oh, voltou. Então, doutora, aí eu fiquei Muito bom. receosa de te fazer essa pergunta com relação aí aos gases, mas perguntaram aqui. É, não, melhora. Melhora sim. Olha o que estão falando aqui, Eu acho ó. que de pergunta. Que? Ó, a Crislaine é nossa colaboradora da Brime. Prejuízo do álcool na dieta? Eita! Olha, com equilíbrio, eu acho que não tem problema, né? Agora, se você ingere o álcool todo dia, de uma maneira exagerada, ou chega no final de semana, e aí, nossa, é um fardo no sábado, um fardo no domingo. Então, é Ah, tudo questão de moderar. quantidade. Mas eu vou falar assim, no momento, né, uma ingestão alta de álcool é prejudicial para a imunidade. Então tem que tomar cuidado Hum, com isso, tá? isso é O interessante. álcool porque você ingerir álcool, a gente também libera cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. O estresse diminui a imunidade. Se é uma coisa social, quando, né, vai na casa dos amigos, devagarzinho, toma uma tacinha de vinho, depois toma uma tacinha de água, né? Tranquilo, mas e tudo depende. Eu brinco, eu falo que na nutrição tudo depende. Depende de como tá o seu estado nutricional, depende do seu objetivo, depende de bastante coisa, né? Como que tá o estado nutricional que eu falo, se você tá com a glicemia alterada, um colesterol, então depende, né? Depende, por isso que é complicado a gente falar esse tipo de coisa em live, né? Essas dicas Entendi, assim, porque entendi. tudo depende, né? Tá Mas eu interligado, né? uma coisa que eu falo, equilíbrio é tudo, gente, equilíbrio é tudo, tá? Nem 8 nem 80. A Carla aqui está perguntando, doutora, alguma dica de um cardápio equilibrado para esses tempos com crianças em casa? Eles comem mais e fazem menos exercício. Tem que, assim, fazer receitinhas. É legal colocar eles, incentivar eles a cozinharem também. Quando eles participam, né, da culinária, vamos fazer uma receitinha. Coloca eles também, é muito bacana, porque eles se interessam pelo alimento, essa questão do preparo, a hora que vai comer, come menos, porque a gente também sanou vários tipos de fome, tá? Que existem vários tipos de fome, não só fome, né? Existe a fome olfativa, existe visual, várias outras. Então, quando a gente está preparando, já está sanando todas essas fomes, então o consumo é menor,
né? Então é legal colocá-los nessas atividades também, de preparo. Pipoca é uma coisa legal para criança, é saudável, é uma coisa Perguntaram bacana. da pipoca. A Ellen, Pipoca? também colaboradora, ela perguntou, isso foi anteriormente, se Ah, pipoca tá. engorda. Se pipoca engorda. Quantidade. Quantidade, depende da quantidade. Depende, né? Tudo depende. Né? Moderadamente, é a resposta, né? Depende do que você ingeriu no dia, depende se você já, por exemplo, já fez todas as refeições no dia, já ingeriu, né, café da manhã, almoço, janta, aí eu vou lá, tô assistindo televisão, estouro uma bacia de pipoca, aí vai engordar, É tá? claro. Mas se tiver dentro, né, de um planejamento, se for uma quantidade menor, se for substituição de alguma refeição, num lanche da tarde, alguma coisa, não, né? Então depende do contexto, né? Depende do O contexto. pessoal fala muito daquela pipoca de micro-ondas. Essa é extremamente nociva, né, doutora? Porque tem plástico, é rica em. Eles colocam aquelas manteigas artificiais, que é rica em gordura trans. A gordura trans faz mal para a parte cardiovascular, né? Então é bem Entendi. complicado. Eu estou aqui com uma participante do nosso grupo, né? Do grupo online, que a gente está com o produto, eu e a Aniele. E ela é bem bacana, porque a Thay, ela não comia fruta, verdura, não Não. comia nada. E ela tá nesse grupo com a gente, ela conseguiu mudar o comportamento dela, né? E agora ela está cozinhando, isso que é o mais legal. Então ela tá falando aqui que ela não é criança, mas ela Eu tá amando li, preparar eu as li. coisas dela. É por isso. Eu achei interessantíssimo, porque É, realmente a gente está testando os nossos dotes culinários, né, doutora? se aventurando, né? Ainda hoje ela postou um bolinho de caneca que ela fez. Estão perguntando aqui também, doutora, Hum. se é necessário comer de 3 em 3 horas. Ó, mais uma vez depende, tá? Tem pessoas É. que não sentem necessidade, tá? Eu acho que como eu trabalho com a nutrição comportamental e a gente prega o quê? Se ouvir, tá? Então eu tenho pessoas que não conseguem tomar café da manhã, tem ânsia, né? Tem muita ânsia, E aí eu não vou falar, não vou colocar um cardápio com café da manhã para aquela pessoa, ela não consegue, é dela. Não tem como mexer nisso, né? Então, é uma pessoa que só vai almoçar. Então, essa faz um jejum intermitente já nato, né? Já todo dia. Mas é da pessoa isso, né? Então, a nutrição comportamental, ela trabalha muito com isso, tá? A gente prega muito assim, se ouvir os seus sinais internos de fome e saciedade, né? E aí, Saber identificar, né, doutora? Cada um Identificar. cada um é especialista em si. Então, a Gal é especialista nela, eu sou especialista em mim, a Lê que está perguntando é especialista dela. Então, ela vai saber se ela precisa, né, de. Então, cada um tem uma necessidade. Eu tenho paciente que precisa comer de 2 em 2 horas, porque de 2 em 2 horas tem fome. Eu tenho paciente que Verdade. eu tenho paciente que só faz o café da manhã, almoça, janta e tá tudo certo, tá tudo bem, né? O que a gente precisa fazer nessas menores refeições, né? Menores frequências, é contemplar a ingestão de vitaminas e sais minerais. Então, se eu concentrar tudo que ela precisa nesses dias, nesses horários, tranquilo, né? Então, o importante é isso, é contemplar a ingestão adequada de vitaminas e sais minerais. Estão perguntando aqui, doutora, sobre a ingestão de líquido na refeição. Se é saciedade, Ah, se não, é. eu entendi. Ela está perguntando se saciedade fica enganada
pela ingestão de líquidos nas refeições. Quando a gente está almoçando, jantando e ingerindo líquido, o que acontece? A gente dilui o pH do estômago, então acaba atrapalhando a digestão, tá? Acaba deixando o pH, né, mudando o pH e aí prejudicando a digestão. Então não é legal por isso, tá? Entendi. Então dica muito importante. E acaba enganando a saciedade. Então, eu, por exemplo, não consigo. Se eu tomar um copo de suco, água, eu não consigo comer. Eu não consigo. Me prejudica, me prejudica. Não cabe. Não cabe. É como você falou, de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, já gosto de estar, durante a refeição, né, as refeições, ingerir algum tipo de líquido. Então, é muito de pessoa para pessoa, né, doutora? Exatamente, exatamente. Eu só tiro quando tem refluxo. A pessoa tem refluxo, azia. Aí não é bom mesmo, porque aí você dilata o estômago e aí acaba voltando o conteúdo gástrico, né? E aí acaba exacerbando essa azia, esse refluxo. Então, tem casos que não dá mesmo, que tem que tirar. Mas é mais uma coisa que é individual, né? Tem gente que não consegue comer se não ingerir, né? Alguma coisa. É de suma importância conhecermos nosso organismo, né, doutora? A resposta que o nosso organismo dá para cada segmento da nossa vida. Eu acho que isso aí também é de suma importância, não é? Ou eu estou errada? Não, tá certo. Não é o ideal, né? Ingerir suco, por exemplo, na refeição, não é o ideal. É melhor comer a fruta, porque você vai ingerir ali a vitamina, né? A fibra intacta. Sendo que o suco, muitas vezes, você precisa adoçar. Aí você vai estar consumindo mais a fruta. Esse é o ideal. Nossa, agora se eu fizer algo errado agora, eu vou sentir que você está ali do meu lado. É isso aí. Doutora, eu vou te procurar e vou fazer tudo direitinho, hein? Porque isso essas aí? dicas aqui foram muito válidas para minha vida mesmo. Eu não vi a hora de nós nos falarmos para que você sanasse não só a dúvida aí desse pessoal, mas particularmente as minhas, né? Nossa, e hoje foi complicado, né, gente? Ontem e hoje, não conseguimos nos falar, né? Foi muito difícil. Verdade, só por áudio, né, doutora? Só. Mas deu certo. Deu certo, graças a Deus deu tudo certo, foi extremamente válido, aprendemos muito. Se você tiver algo a colocar, enfim, que não foi abordado aqui, esteja à vontade, o espaço é seu, viu, doutora? Eu acho que é isso. Vamos dar daqui a pouco 50 minutos de live. E nós explorei você. Não, e nós vamos gravar, né? Então, para poder gravar a live, tem que cumprir o horário, né, Gal? São 40 minutos? Hora. Não, é uma hora. É uma hora de live, uma hora. Então, a gente já está aqui nos 50 minutos. Nossa, então, doutora, vamos finalizar, por favor, porque ainda tem aquela surpresa, né? Senão a gente não consegue gravar a live. Exato. Foi um prazer imenso tê-la aqui. Prazer foi meu, viu? Obrigada pelo convite, a Briner, né? Quero agradecer a Briner pelo convite. E muito obrigada pelo carinho de todo mundo, tá? Muito bom, doutora. Baixem os e-books. Se vocês não conseguiram baixar aqui pelo link, vai lá na minha bio, que tá tudo lá. Aí, gente, quem tem dúvida aí, vai lá, que certamente a dúvida será sanada. Isso. Ou então vai no meu direct, pode me procurar. Tá ótimo, doutora. Então, mais uma vez, muito obrigada, né? Imagina, obrigada a vocês. Obrigada a vocês. E certamente iremos nos ver novamente, assim espero. Sim, com certeza. Aí, mais uma. As minhas ajudantes maravilhosas, olha lá. A Thay falando que o Bilga é maravilhoso. A Anne, minha parceira lá, com o link. E a Bio. E ela tá falando, eu falo bio, né? Às vezes a pessoa não sabe o que é bio. É a biografia, tá? No
Insta, ali tem o link, ali tem um link para tudo isso. Ai, que bom. Então, muito obrigada, muito sucesso para você. Certamente és merecedora por ser essa profissional renomada. E, como eu disse, foi um prazer imenso tê-la conosco aqui. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Um grande beijo no coração, viu? Obrigada. Tchauzinho para todo mundo. Tchau. Pessoal. Aí, pessoal, o tempo já foi em cima, no limite. Então, vamos aqui às considerações finais. Eu tive que entrar novamente, porque estourou o tempo com a doutora. Enfim, e agora vem a melhor parte, a surpresinha final, né? Para quem continuou conosco até o término, eu desejo boa sorte aí. Nós vamos sortear uma bolsa em couro da marca Brinner. Aqui, gente, 2 divisões, olha, super top. Então, você pode usá-la na lateral, transversal, aí fica a opção a seu critério. Então, vamos lá, vamos ver aqui, olha lá, vermelha, mulherada, que tudo. Vamos ver aqui quem foi o felizardo. Já foi feito aqui o sorteio, vamos ver. Aqui, gente, aqui, ó. Aqui, essa parte de cima, que eu não sei se vai dar, eu acho que não dá pra vocês verem. Aqui, mas eu vou falar. Então, o ganhador de uma bolsa da marca Brinner, em couro, @LuizinhoRogéria_Longo9. Então, foi o ganhador, gente. Muito obrigada. Aqui. Ah, tem mais ainda, gente. Olha, não saiam daí, ó. Uma surpresa atrás da outra. Ganhadora de uma sessão de atendimento personalizado, nutricional, com a linda, maravilhosa doutora Camila. Ganhadora, @Marila Pola. Aqui também, eu acho que não dá para vocês verem, porque a iluminação ficou um pouco prejudicada, né? Mas olha, 2 surpresas. E aguardem que teremos muitas outras. Então, fica aqui meu agradecimento à doutora, né? Já me despedi dela por ter, né, tido esse tempo aqui conosco, com muita relevância, como eu disse várias vezes. A Marília e o Juan, que tanto se dedicaram para tornar essa live possível. Carla Brinner, sempre dinâmica, incansável na busca de inovações, aí vai trazer muitas outras. Então, eu finalizo agora. O sorteio já foi feito. Muito obrigada de coração por todos que estiveram conosco aqui esse tempinho, que eu sei que é precioso. Então, agradeço imensamente. Um grande beijo, uma ótima noite e até a próxima. Não esqueçam, próximas surgirão. E nos sigam lá nas redes sociais, viu, gente? Comentem, participem, porque, como eu disse, muita coisa nova vai surgir. A gente tem que inovar. É a era digital. Muito obrigada. Um beijo de novo. Até mais.